cujo tema é a rebelião curralista no agreste sergipano. Então, e por último, mas não menos importante, teremos a nossa estante do Clio Cultural, onde traremos algumas atrações, né? Primeiramente com a Maíra Carvalho, vai fazer uma apresentação cultural, vai cantar uma música. Depois teremos a Josineide Luciano, onde vai recitar alguns poemas, e trazendo um quadro novo para o nosso evento, teremos o Gladson Barroso. Ele vai desenhar, vai fazer charges, e no final do evento vai nos apresentar. Então, para agora, para a gente começar, né? Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu convido a Maíra Carvalho para fazer a sua apresentação, né? Para fazer a sua apresentação cultural. Então, obrigado a todos. Quero agradecer o convite e vou cantar Vida de Gado. Simbora. Vamos dançar. Vocês que fazem parte dessa massa, que passam no processo do futuro, é duro tanto ter que caminhar, e dá muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem, a margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem me comer. Vida de gado, como marcado é, como feliz. Vida de gado, como marcado é, como feliz. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam em jornal e correm através da madrugada. A única velhice que chegou, demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. Você comigo. Vida de gato, como marcado é, povo feliz. Vida de gato, como marcado é, povo feliz. Vira o Nordeste, vira o Sertão. O povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos vivos, contemplam essa vida numa tela e esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A Arca de Noé, corrigível, não vão nem se pode
Não come se pode flutuar. Não pode nem se pode flutuar. Vida de gato, pouco marcado é, pouco feliz. Vida de gato, pouco marcado é, pouco feliz. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Beijo para você. Vamos passar agora para a Josineide. Oferenda. Tu, meu caboclo amigo, que vens na estrada, no lânguido acalento, e aos trambolhões do carro sertanejo, herói obscuro de um Brasil antigo, mas sabes tu, a ti se dá tanto. A tragédia do teu gênio andejo vão se rasgando atalhos sortunais, que mais tarde serão largos caminhos, alegres e assombrados, por onde passarão os sulcos dos arados. E se onde tratores rolarão depois, revolvendo-te das terras ancestrais, nas sendas das broncas que teu carro faz, trilhos se estenderão, e o silvio agudo das locomotivas, alargando horizontes perspectivas, há de em breve acordar vozes distantes, no tufão de fagulhas crepitantes, revoando em torno pela noite em paz. Desbravando o sertão, mais próspero, maior, tu isto à custa da coragem tua, das patas dos teus bois, dos pingos do teu suor, dos velhos calos que tu tens nas mãos. Desse teu canto que fuga, retorna, enchendo de doçura a noite morna. Trabalho, amor, tudo é findo, só teu carro continua subindo, sempre subindo. Solane Medeiros, Proemeto, foi composto para o livro Ciclo dos Carros de Bois no Brasil, do autor Bernardino José de Souza, São Paulo, pela Companhia Editora Nacional, 1958, página 408, 409. Boa noite a todos e todas. Vamos agora chamar o nosso palestrante, que é o radialista, historiador José Almeida de Bispo. José Almeida de Bispo, aqui, apesar de ser um espaço promovido pela Universidade Federal de Sergipe, se sinta como se estivesse numa casa no sertão tomando café com cuscuz, bem à vontade. A palavra é sua e não vou apresentar porque a gente vai falar mais tarde. Fique à vontade. Boa noite, professor Linivaldo. Boa noite a todos os que estão nos assistindo, que estão interagindo conosco. Boa noite a essa garotada que está abrilhantando essa noite, né, com poemas, enfim, com arte, né? E realmente eu estou me sentindo um pouco peixe fora d'água, né? Porque de repente me ver assim no meio de tanta fera, então eu fico um pouco temeroso, né, de começar a sair dos trilhos, né? Mas vamos tentar. Eu vou tentar viver o ambiente do comer o cuscuz numa casa do sertão, como você acabou de dizer. Então você vai ficar à vontade para você fazer a sua live. Bem, o assunto em pauta, né? Os curraleiros ou curralistas, ele foi levantado pela professora Maria Tetes Nunes
lá, parece-me que final dos anos 70 ou início dos anos 80, quando ela lançou o primeiro, salvo engano, o primeiro Sergipe Colonial. Eu não me recordo bem. Eu, em 2001, fazendo uma pesquisa para enriquecer o conteúdo de um site sobre Itabaiana que eu estava fazendo, eu dei com esse material numa coleção de banca de revista, né? Lançada pela revista Isto É, na época, Brasil 500 anos, e fiquei entusiasmado porque é o seguinte, além de ser Sergipe, o foco era também Itabaiana, né? Que é a questão do gado. Então, eu fiquei louco para poder desenvolver essa coisa, mas não conseguia uma literatura bem poupuda, né? bem recheada, para trabalhar o assunto. Eis que aí é a partir daí que eu vou ter contato com o material de Maria Teresa Nunes, onde ela fala dessa rebelião, né? E então as coisas foram se construindo. Perdoe se eu estiver falando um pouco travada, porque recentemente, né, tenho 2 anos, eu tive uma AVC e estou com problema ainda para articular bem as palavras. Sim, retomando. Então, eu comecei a notar a importância que essa rebelião que Maria Teresa Nunes levantou tinha para a história de Sergipe, né? E achei até interessante que ninguém falasse, mas cheguei depois a uma seguinte conclusão. É que na época que saiu a Bíblia, né, a Bíblia Mor, da historiografia sergipana, que é o livro de Felisberto Freire, e depois outros que vieram após, né, até os anos 70, esse assunto era praticamente inexistente, né? Por quê? Porque foi um assunto que incomodou a coroa, Portugal, ao reino português. Esses assuntos, em geral, não se punha uma pá de cal em cima, né, que era para poder ele não render, né, o assunto, porque se tratava de uma rebelião, quer dizer, era contra o rei, então isso podia estimular outras a acontecer. O caso da Inconfidência Mineira mesmo é interessante, um movimento daquele tamanho, e isso veio ser resgatado agora, né, de meio século para cá, de um século para cá, porque antes ninguém falava na história do Brasil, mesmo depois do Brasil independente e tal. E a rebelião dos Correios, que ocorreu explodiu, no caso, né, em 5 de novembro de 1656, também não foi diferente, né? Então, José de Amilda Bispo, poderia aumentar sua voz ou você falar um pouquinho perto mais do microfone? tá bom, vamos chegar mais próximo. Então, como é que diz? Foi um assunto um pouco esquecido na história do Brasil, porque isso, na verdade, faz parte do contexto da história do Brasil, porque é no nascimento do Brasil, né? E Sergipe, naquela época, estava completamente inserido na coisa, por ser uma capitania intermediária entre as duas maiores capitanias do Império Português no Brasil, né, que era Pernambuco e a Bahia. E no entanto, esse assunto foi colocado de lado, né? Como não houve pesquisa, né? Não houve quem mexesse com isso. Naturalmente, também não despertou nenhum interesse, né? Só agora, depois das pesquisas de Teresa Nunes, foi que começou a haver essa liberação desse material. E, no meu caso, em particular, eu me interessei muito porque eu já vim interessado pelo tema curraleiros, né, criadores de gado, etc., de antes, né? E quando eu vi a questão da rebelião dos curraleiros, então eu vi aí também um momento especial para a formação de Sergipe, né? Eu acho que Sergipe, na verdade, começou a nascer ali, porque as pessoas... Foi uma pancada danada na sociedade sergipana. 58 proprietários de Sergipe foram presos nessa rebelião. Quer dizer,
Para hoje, isso não significa muita coisa. Mas naquela época, que Sergipe tinha apenas 50 anos, 60 anos de criado, né? E praticamente 50 de ocupado, porque a ocupação ocorreu nos 10 primeiros anos, né? Então, deve ter sido uma pancada excepcional, porque mexeu com muita gente, inclusive o próprio capitão Mó foi preso, né? E não retornou mais ao cargo, que foi o Manuel Castanho do Greco, entendeu? Então, foi um momento muito importante dentro da história de Sergipe, eu acho que muito importante. E eu estou me aprofundando dentro do que é possível, né? Porque, além de eu não ter a disponibilidade de documentos maior do que aqui tenho, ainda tem um detalhe, né? Eu não sou um historiador e, portanto, eu tenho algumas dificuldades em levar isso adiante, né? Então, se, por exemplo, alguém que daqui da turma aqui quiser abraçar essa causa, eu entregarei todo o material que eu tenho com a maior alegria para ver a coisa render, né? Porque eu acho realmente muito importante. É muito importante essa rebelião, entendeu? Por outro lado, a formação, a formação do sergipano, né? Nasceu a partir dali, né? Tivemos digamos assim, a consolidação dessa sergipanidade através dessa movimentação e veio todo ele dentro de um contexto interessante, porque Sergipe tinha sido ocupado pelas forças invasoras que conquistou em 1590. Em seguida, o drama para estabelecer a capital, que primeiro passou por Aracaju, em 2 locais, até que fixasse em São Cristóvão. Havia o problema da construção dessa capital, porque demandava recursos, naturalmente, e Portugal estava sob o domínio da Espanha, né? E, portanto, a Espanha não tinha muito interesse em tanto investir nas capitanias portuguesas, porque elas já tinham o mundo todo para tomar de conta, né? Então, São Cristóvão ficou capengando até 1600. Até 1660, São Cristóvão era um horror, né? Por exemplo, o incêndio, tão propalado incêndio ocorrido em São Cristóvão na época da fuga dos holandeses, que muitos autores colocam como foram os holandeses que incendiaram, mas, na verdade, era uma estratégia de guerra de quem vai saindo não deixar nada para o invasor, né? Então, não era grandes propriedades, né? Geralmente era mais habitações chupanas, de casebres, mas tocaram fogo em tudo. Então, isso foi em 1637, e quando em 1656, né, junto aliás, 1651, junto com as promessas junto com as cobranças de impostos que motivariam a rebelião, vem também as promessas de construir a matriz de Nossa Senhora Nossa Senhora da Boa, desculpa, Nossa Senhora meu Deus, falhou mesmo. Nossa Senhora da Vitória, né? Vem a proposta de construir a matriz, que não existia, reconstruir a cidade, enfim, fazer realmente uma cidade que não existia em São Cristóvão, né? Então, tudo isso era motivo do pessoal, de certo... O pessoal ficava um pouco desanimado com esse governo da Bahia intervindo toda hora, porque, além de intervir nos assuntos da capitania de Sergipe, intervia, inclusive, na questão da recuperação recuperação e da melhoria nas condições de habitabilidade de São Cristóvão, que era a única povoação, e também do possível progresso das povoações que já se começavam no interior, como foi o caso da tentativa da primeira vila de Itabaiana, da Igreja Velha, né, que hoje está lá,
que não foi adiante, e também, parece-me que em Lagarto, também no Santo Antônio do Lagarto, que também não progrediu, né? Então, a insatisfação com a intervenção da Câmara, que seja gerado da Câmara de Salvador, né? E que contaminava o governo geral e, naturalmente, que repercutia por aqui. Então, tudo isso acabou levando, né, o pessoal a um ato desesperado, porque quando se olha a forma como ocorreu a rebelião, pelo que eu pude apurar, foi uma espécie de um ato de desespero, né? O cara queria reclamar, né, queria gritar para o mundo que existia, que estava havendo um problema aqui e ninguém ouvia, então resolveu radicalizar. Só que nessa radicalização o Sergipe pagou muito caro, né? Muito caro mesmo, por conta dessa rebelião. Se quiser fazer alguma pergunta, faça, porque geralmente eu só trabalho mais provocado, viu? Almeida Bissa, a gente tem um momento que o pessoal vai fazer as perguntas, né? Fique à vontade. Eu posso até estimular a você algumas questões. De fato, quem seriam então esses 50? Quem seriam, então, esses 58 proprietários que você fala e o líder, né? Tem um momento que a gente vai fazer as perguntas, mas só estou dando uma dica aí para você soltar a sua live. Bem, uma apuração que houve, né, que veio por aqui um desembargador, o Sergipe só tinha o capitão Mó, né, os vereadores da Câmara Municipal de São Cristóvão e nada mais. Não tinha o judiciário, né? Não estava presente. A partir daí começou a aparecer o judiciário, que veio exatamente com a finalidade de fazer essa punição. Então, na apuração final, foram presos 58 pessoas, né? Os nomes eu não lembro bem, mas o capitão Mó, no caso, Manuel Pestana de Brito, foi acusado de incitar a rebelião, e por isso perdeu o cargo, sendo depois preso, né? E, inclusive, depois dessa prisão dele, só temos uma referência a ele num documento de 2 anos depois, de 1658, e nada mais. Não sei o que foi que aconteceu com ele, porque a falta de documentos, né? Existe uma total falta de documentos e eu não tenho o controle disso. Quer dizer, além de mais, teve vários vereadores, né, ex-vereadores. Me parece que ainda o Meirinho, na época de São Cristóvão, também foi implicado no assunto, né, do processo. Envolveu uma montanha de gente e não é nada. Pronto, da Câmara de São Cristóvão, que eram 5, que era uma formação clássica das câmaras municipais da época, 2 foram rolados no processo e presos, e um que já tinha deixado o cargo também foi, né? Houve esse Meirinho e, deixe-me ver, um sargento Mó também está no meio, né? E aí, todos eles eram autoridades também proprietários, né? Proprietários de terra, criadores de gado, né? E muitos deles tinham, parece que 3 que eram de Lagarto, o resto era tudo de São Cristóvão e principalmente de Itabaiana. E, João de Almeida, esse líder, de fato, quem é ele? É o Manuel Pestana de Brito. Então, o que é que você tem mais de informações sobre esse Pestana de Brito? Essas informações que eu tenho de Pestana de Brito, como já adiantei, né, são poucas. Eu sei que ele lutou na guerra contra os holandeses, para expulsar os holandeses, que ele provavelmente veio de Portugal, né, para cá, porque, infelizmente, as cartas de nomeações, elas sempre trazem detalhes da vida pregressa, né, da vida em geral da pessoa, do nomeado. Mas, no caso dele, não saiu
não traz isso aí, né? Até porque ele foi nomeado pelo Capitão Mor da Bahia, não pelo rei, como era a praxe, no caso dos Capitães Mor, né? Ele foi nomeado um Capitão Mor, foi nomeado por outro Capitão Mor. Então, o que se sabe desse Manuel Pestana de Brito é somente isso. Eu suspeito que há documento comprobatório que ele foi proprietário de gado também, de curral de gado também. Mas aqui em Itabaiana, né, e que inclusive havia reclamação do pessoal em Salvador, porque ele via mais aqui do que em São Cristóvão, né? Porém, não preciso exatamente o lugar. Mas, diante de um enigma que tem na história de Itabaiana, que é a formação de um povoado, Campo do Brito, que hoje é cidade, né? Eu chego a pensar que ele pode ter estado por ali, entendeu? Mas isso aí é especulação, não é um item histórico para se examinar, entendeu? Pode ser adiante se pesquisar, encontrar qualquer coisa e aí fechar, mas por enquanto é só uma especulação. Mas há documento da época que fala da reclamação do pessoal de Salvador, né, em relação a ele, porque ele não ficava em São Cristóvão, e sim na sua fazenda aqui em Itabaiana, entendeu? Quer dizer, não tem muita informação sobre ele. Entendeu? Agora, em 2 anos que ele passou na capitania daqui, né, na capitania Mor, ele conseguiu dar voz aos curraleiros, só que, infelizmente, dessa forma e que acabou atrapalhando muito a questão do Estado, porque com esse monte de gente preso, 4 anos depois, o rei já estava reclamando que o tribunal, né, o ouvidor, no caso, o ouvidor que estava, no caso, acompanhando o caso, deveria observar isso e punir severamente os culpados maiores, no caso, o próprio Pestana de Brito, mas deixando a maioria, isentando a maioria, até mesmo porque para não prejudicar o abastecimento, né, de Salvador. E também tinha uma questão, né, é que a criação do gado não abastecia somente de carne e de força motriz, né? O boi era quem puxava o engenho, né? Não existia roda d'água. O boi era quem puxava o carro com a carrada de cana, né?